queridos, tudo bom? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como a gente trabalha. Eu ainda vou produzir um vídeo, já tem mais de um ano que eu quero fazer, mas eu nunca consigo parar para separar o vídeo da criança do brincar, da importância da brincadeira. A criança, quando ela aprende através da brincadeira, não, é lógico que não vai ser brincadeira o tempo todo. Ela aprende melhor, por quê? Porque o cérebro da criança não nasce maduro, ele nasce pronto. Anatomicamente você tem o cérebro ali com todas as divisões e todas as partes que envolvem o cérebro, mas ele vai amadurecendo. E a linguagem, a criança vai adquirindo aos poucos. Por isso que a criança ela tem uma certa dificuldade de lidar com a metáfora. A metáfora é uma figura de comparação. Por exemplo, a Adriana é uma flor, né? Então a Adriana não é uma flor, que vai fugir o sentido literal da palavra. Ela é uma pessoa, mas eu falo, a Adriana é uma flor. Então, eu estou usando não o sentido literal, denotativo da palavra, eu estou usando o sentido figurado. Então, a brincadeira, ela vai entrar justamente no lugar da metáfora. É na brincadeira que ela se descobre, que ela reproduz comportamentos de pai, de mãe, né, da professora, né? Então, como psicóloga, como que a gente trabalha às vezes na parte clínica? Com desenho, e aí a gente faz a leitura daquele desenho, o desenho da família, né? Quem a criança desenhou mais perto? Por que a criança desenhou mais perto? Porque essa pessoa, ela gosta mais dessa pessoa? Essa pessoa trata melhor a criança? Essa pessoa está mais presente? Quem ela desenhou maior? Por que ela desenhou maior? Porque a pessoa é maior? Porque a pessoa exerce uma função principal na família? Porque essa pessoa é dominante? Então, o desenho da criança nos diz muitas coisas, e a brincadeira também. Então, conforme eu tenho os bonequinhos dentro da psicologia, que são a família terapêutica. E aí a gente vai brincando, tem a casinha, e a criança vai, vamos brincar de papai e mamãe, vamos brincar aqui de família, quem vai ser o filho, quem vai ser o irmão? E a criança vai escolhendo os bonequinhos, e ali ela vai falando toda a vivência dela. Então a brincadeira é a linguagem infantil. Então é importante você entrar nesse mundo de imaginação e criatividade, de contação de história, né? Então a contação de história, por exemplo, é muito importante. E tem livros que eles não têm, só tem imagens. Então, esse livro, a produção de texto na educação infantil, ela é possível através desse livro, que só tem imagens, que você vai montando, mesmo a criança sem saber ler e escrever, ela vai produzindo o próprio texto dela. Então, por isso que é importante, né? Eu sempre, quando eu dirigi, eu assumi toda a parte pedagógica do Colégio Olavo Bilac, e foi muito, quase eu não dormia. Eu dormia em média 5, 4, eu dormia o que dava, porque eu trazia os planos de aula para casa e eu olhava todos os planos de aula e fazia anotações de todos os planos de aula, comparava com os livros, e olhava todos os testes e entrava na sala de aula para tomar leitura, para ver como a professora é assim. É um trabalho incansável. Não incansável, desculpa, cansativo. Né? É uma grande sobrecarga de trabalho. Tanto sobrecarga que a gente até erra no vídeo, né? Então, tudo isso é dessa forma que eu estou falando com vocês. Você precisa entrar no mundo infantil e saber o funcionamento, como cada idade funciona. Por isso que o ensino é dividido por faixas etárias. E o professor, ele precisa ter essa propriedade. O professor bom é um professor que ele tem postura, tá? 50% do professor bom é feito de postura. 50%, outro 50% de técnica, tá? E conhecimentos na área que ele vai lecionar. Por quê? Porque você, tem um versículo bíblico que eu gosto, você é o próprio veículo do conhecimento, que diz que nós somos cartas vivas que somos lidas. Então, o professor é uma carta viva, a criança é um líder, é uma figura de autoridade como o pai e a mãe, onde a criança também vai transferir todo o seu amor. Então, às vezes, os professores ficam bastante chateados, e com razão, porque a criança precisa aprender o respeito, mas às vezes aquela mensagem que a criança está falando para o professor, quando desafia o professor, ele está dizendo assim, que o amor é transferencial. É assim que eu sou tratada em casa. É assim que eu reajo. É assim que eu me defendo. Então, eu sou a favor do ensino mais aprofundado de psicologia e também alguma coisa de neuroanatomia, psicofisiologia dentro do programa, né, de curso, no curso normal e na própria faculdade. Por quê? A graduação de pedagogia e graduações de letras, enfim, matemática, porque é relacional, entende? A questão do ensino é relacional. E quando o professor, ele faz o aluno gostar da matéria e gostar dele, às vezes a matéria é até chata, mas o professor é legal, que a gente tem que parar de ver essa questão. O que é professor legal? É um professor que passa a mão na cabeça do aluno? É um professor que cobra pouco do aluno? É um professor que está sempre deixando fazer tudo? Por que esse professor é legal?
Porque a vida não vai cobrar pouco, a vida vai bater. E a gente precisa preparar o aluno para a vida. Então, são várias questões, né, que a gente precisa observar. E uma vai sendo ligada à outra. Mas no Move It, nós trabalhamos da seguinte forma, tá? Nós usamos a brincadeira, nós procuramos trazer no início da aula uma motivação inicial para que o aluno já comece interessado nos estudos. A gente traduz músicas com movimentos, né? Que a gente trabalha o corpo, o movimento, a psicomotricidade, do português para o inglês. E aí, porque são músicas que eles já sabem o português, então fica mais fácil a gente traduzir para o inglês, porque eles já conhecem a letra, então eles vão associando. E nós não trabalhamos palavras isoladas, nós não falamos com palavras isoladas. Então, nós trabalhamos as palavras que o livro apresenta dentro de um contexto, né? Se é contexto, tem texto, dentro com frases, com perguntas que a gente já vai inserindo. Por exemplo, se eu vou ensinar cor, né? What color is it? Entendeu? Já é uma coisa que eu coloco, né? Se eu vou aprender, ensinar números, né? How many, né? Quantos? How many circles are there, né? Quantos círculos tem? Né? E aí, por exemplo, a gente vai fazendo dessa forma, que fica mais fácil para a criança associar. E à medida que eles vão aprendendo a escrita, a gente vai ensinando a fazer frases e puxando para a interpretação de texto, né? A gente faz para produção de texto e também para interpretação de texto. Então, a gente trabalha dessa forma. Nós trabalhamos o listening, que é a capacidade da criança compreender o que eles ouvem. Nós trabalhamos conversação, nós trabalhamos a escrita e nós trabalhamos do início que a criança chega em sala de aula até o final, porque o tempo precisa ser bem aproveitado. Então, assim, é desse modo que o curso, nós procuramos fazer atividades interessantes, nós trabalhamos com música, né? Lógico que tem aquele dia que é muito exercício, né? Porque hoje em dia, independente do aluno gostar ou não, é importante que ele goste. Mas se ele não gostar, meu filho não gostou. O meu filho não vai. Porque ele reclama que tem muito dever. Entendeu? Antigamente, a criança gostando ou não, ela tinha que estudar. Então, isso é uma coisa que tem que ser negociável. Nem sempre a aula vai ser, só jogos, só brincadeiras. Vai ter dia que eles vão ter que fazer muito dever. E fazer muito dever também faz parte da aprendizagem. Então, nós trabalhamos dessa forma, tá? Os nossos alunos realmente produzem. Eu recebo crianças, às vezes, de outros cursos caros, cursos com nome no mercado. E eles não conseguem fazer as provinhas que os nossos alunos fazem no curso. Então, assim, o aluno que estuda inglês, ele é interessado, ele faz as atividades no curso. Quando chega, por exemplo, na adolescência, que eles fazem Teens 1, né? Aí vem 1, 2, 3, 4, né? 1, 2, 3. É o básico para adolescentes. São 4 períodos de 2 anos. Tem crianças que nem passam pelo Teens 1. Eles pulam direto pro Teens 2. E dão um show. Por quê? Porque aprenderam inglês desde criança. O inglês, ele foi internalizado, né? Então, a gente procura trabalhar de forma que a criança, trabalhamos muita coisa, muita atividade, aproveitamos bem essas 3 horas que os alunos ficam no curso. Por quê? Porque se ele tiver muito acesso ao inglês, isso vai ser familiarizado para ele, vai ser familiar. Então, ele vai falar, vai chegar um momento que ele não vai precisar traduzir português no inglês. Ele já vai saber a ponto dele simplesmente falar inglês e pensar em inglês. E é isso que a gente quer, tá bom? Vou deixar, beijão pra vocês. Fiquem com Deus.